Já vi brasileiros fazendo e confesso que até eu fiz algumas dessas coisinhas que eu vou falar aqui hoje. 5 coisas que você não deve fazer quando vier para Portugal. Presta muita atenção nisso, porque às vezes tem muito brasileiro que chega aqui e fala assim: os portugueses são grossos, ou eu fui maltratado, alguma coisa assim. Pode ser que tenha a ver com a situação? Pode, mas também pode ser que tenha a ver com uma inadequação daquilo que você fez. E é isso que a gente vai tratar hoje. Olá, estamos aqui mais uma vez para um vídeo no canal. Se você não me conhece, eu sou a Aline. Bem-vindo à nossa vida em Portugal. Então, se te interessa assuntos como imigração, como morar em Portugal, notícias, atualidades, esse é o seu canal, pode se inscrever, pode ficar por aqui, que a gente está sempre trazendo pelo menos 3 vídeos por semana. E sempre que acontece alguma coisa inusitada e tal, a gente vai e coloca mais vídeos no canal para deixar vocês sempre atualizados. Então, hoje o tema é delicado e eu já sei que vai gerar alguns comentários desagradáveis, mas mesmo assim eu vou falar porque eu acho que é um assunto muito necessário e é um vídeo que eu já tô querendo fazer há bastante tempo. Eu já ouvi brasileiros falando que foram maltratados por portugueses ou que não conseguiram se adaptar, se adequar, mas olha só, existe uma certa ilusão ao vir para Portugal que é a seguinte: a gente se sente muito à vontade aqui. Os portugueses são bastante hospitaleiros. E quem disser assim, eles são os grossos, não sei o que, gente, pelo amor de Deus, vocês não têm noção de como são os outros povos da Europa. A grande questão é que nós, brasileiros, somos o ápice da hospitalidade. E a gente não pode tomar como nosso parâmetro. A questão de colocar isso tudo dentro do mesmo pacotinho, né? A hospitalidade dos portugueses, o fato de chegarmos aqui e ouvirmos o nosso falar. É tão fácil encontrar brasileiros e andando na rua escutar o nosso português do Brasil, somado ao fato de que falamos a mesma língua, pode nos dar a falsa impressão de que nós não estamos inseridos em um país com história diferente, com cultura diferente, com jeito de falar, de pensar, de se organizar diferentes, com etiquetas sociais diferentes. E é nisso que muitos brasileiros pecam. Gente, eu já passei por essa situação, por algumas situações dessas, e eu já vi brasileiros passarem por essa situação. Por quê? Porque a gente acaba agindo aqui como a gente agia no Brasil. E a gente precisa estar atento e muito consciente de que a gente está em outro país. A gente tem que observar e se adaptar. Então vamos logo tratar do primeiro erro que você não pode cometer e vou te falar logo. A Luana cometeu, coitadinha, em sala de aula sem querer. E eu já devo ter cometido também esse. Não me lembro agora, mas talvez já tenha cometido. Quando você não entender alguma coisa que um português disser, não diga aquilo que a gente costuma dizer no Brasil, que é que? Hã? Oi? Que para nós não soa desrespeitoso, mas que aqui não é legal. Você pode dizer desculpe, não entendi, que ainda é usando a palavra que a gente usa no Brasil, ou falando como eles falam aqui, desculpe, não percebi. E a pessoa vai repetir aquilo que ela disse. Ou ainda, se você não tiver a vontade para dizer o não percebi, que para mim no início também soava bastante estranho, você pode dizer desculpe, pode repetir? E pronto. Sem problema, a pessoa vai repetir e vai ficar tudo bem. E você foi educado, educada, você falou ali de forma adequada à situação. Agora, o que? Oi? Soa muito grosseiro, tá? Então, tadinha da Luana. E ela não se deu conta de que a professora estava se referindo a ela. E quando a professora repetiu aquilo que tinha dito, ela estava mexendo na mochila, alguma coisa assim, ela virou, viu que a professora estava olhando para ela e fez, Pronto. Acabou. A professora falou, não se diz, isso é grosseiro. E tadinha, ela descobriu da pior forma possível que não é adequado, não é educado falar isso em Portugal. Então imagina só, se você está numa entrevista de emprego, numa situação mais formal e fala dessa forma, né? Então a gente tem que ficar atento a esses pequenos detalhes. Não é só chegar aqui
e falar telemóvel ao invés de falar celular. Existem essas regras sociais, como eu falei, que estão um pouco mais veladas e que você precisa ter um olhar muito atento para conseguir ir pescando essas coisas. E é por isso que eu separei essas 5 para falar aqui, que eu acho esse um tema muito importante. Achou esse tema importante também? Então já curte o vídeo. E se você está naquela fase de organização para se mudar para Portugal, no primeiro item da descrição tem um e-book gratuito esperando por você. Vai lá conferir, que a gente deixou lá super atualizado, com muitas informações que vão ser bem importantes. Vamos para o segundo. Uma coisa que é aceitável no Brasil, apesar de eu não gostar muito, mas não tem lá nada demais, que é ouvir música em volume alto e falar alto. Gente, os portugueses são mais discretos, na verdade os europeus no geral, são mais discretos. Então, vamos baixar um pouquinho o volume da voz, vamos ouvir o nosso som só para nós, para não incomodar os vizinhos, tá? Uma vez eu conversando com uma portuguesa, e essa portuguesa, que era uma colega de trabalho, ela ama os brasileiros, ela ama o Brasil, já esteve lá com o marido dela, enfim, no Nordeste, e ama, ama, ama. E ela falou que um casal de brasileiros se mudou pro prédio dela e os vizinhos reclamavam, conversando com ela, falavam assim, nossa, que horror, eles ouviam música alta, não sei o quê, até sei lá que horas da noite. E ela falando, eu adoro, fico lá curtindo a música também. Mas ela é uma exceção. Se você quiser se enquadrar melhor, gente, é observar e fazer o que eles fazem. Você não vai andar pela rua e ouvir música alta. Isso é raríssimo. Para dizer que não aconteceu nenhuma vez aqui comigo, vi uma vez, sabe aquelas pessoas que têm trilha sonora, né? Ela passa, tá com o celular no bolso, ou sei lá o quê, uma música alta pra caramba, e a pessoa vai passando na rua com sua trilha sonora. Para dizer que não aconteceu nenhuma vez. Aconteceu uma vez, quando eu estava num ponto de ônibus, saiu de uma esquina, uma menina, uma adolescente, parecia ser a sua irmã mais nova, de uns 8, 9 anos, e estavam lá ouvindo essa música e tomando sorvete. E aí, ao se darem conta de que havia gente ali, a menina, essa jovem, na mesma hora pegou o celular e diminuiu o volume. Então, assim, esse respeito ao espaço do outro, isso existe muito aqui. Não é só com relação ao tom de voz ou ao volume da sua música. É com relação a muitas outras coisas. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar só dessa. Vamos para o terceiro. Isso vai dar uma treta. Mas vamos lá. Não fale mal de Portugal. Não fale uma vírgula mal de Portugal para os portugueses. Seja qualquer coisa. Se um português chegar para você e falar assim... Vou falar aqui as coisas que já me falaram, tá? Tem alguma coisa que você sente falta do Brasil? Ou tem alguma coisa que você goste mais do Brasil do que aqui? Qual prato de Portugal você gostou mais? A culinária e tal? Já ligo o alerta que isso aí deve ser uma cilada, tá? Eles são muito nacionalistas, enfim, vamos lá. Eles são muito nacionalistas comparado a nós brasileiros, tá? É um povo, no geral, que valoriza mais o seu país. Então é como aquela situação, assim, em que você fala mal do seu filho, é um preguiçoso, não me respeita, não me ajuda, não quer estudar, blá, blá. Mas a vizinha não pode dizer nem que a unha do dedo mindinho dele é feia. Que aí você fala, epa, não fala assim do meu filho, não. É mais ou menos assim. Quando tiver um português falando mal do país dele, deixa ele falar. Se você falar alguma coisa, você vai correr o risco de ouvir... E no Brasil, como é que era? Entendeu? Uma coisa curiosa, por exemplo, quando me perguntaram assim, tem alguma coisa que você gosta, que você encontrou aqui em Portugal, mas que você gosta mais do Brasil do que aqui? Não sei se entenderam muito bem, que eu não lembro mais direito como é que foi a pergunta. Mas aí eu falei assim, as bananas. Eu sinto muita falta do sabor das bananas do Brasil. Porque aqui tem só dois tipos de banana e o sabor é totalmente diferente. Pra mim, pelo menos, a impressão que eu tenho é que é até um pouco sem gosto, né? Comparado à banana prata, por exemplo. Aí eu falei, nós temos vários tipos de banana. E tem a banana prata, que tem um sabor bem diferente das bananas daqui.
E aí a pessoa já começou a falar assim, não, mas as nossas bananas são maravilhosas, você já comeu a banana da madeira? Eu já tinha comido e achei, enfim, não gostei. Mas eu falei assim, não, ainda não. Eu senti que o nível da conversa estava meio esquisito. Eu falei, não, achei melhor dizer não. Menti, que coisa feia, mas eu falei. E aí a pessoa falou, então você tem que provar, você tá falando isso, que as nossas bananas não são tão boas porque você ainda não provou a banana da madeira. Então é mais ou menos por aí. E eu tô dizendo isso porque já aconteceu comigo assim, em 100% das vezes em que um português me fez essa pergunta de querer comparar alguma coisa entre o Brasil e Portugal, ou que começou a falar mal de Portugal. Nós somos estrangeiros aqui e optamos vir para cá. E, gente, por mais que tenha uma ou outra coisa que não seja perfeita aqui em Portugal, é um país sensacional comparado ao que nós temos no Brasil. E eu amo morar aqui. E eu adoro os portugueses. Pelo menos a maioria dos quais nós tivemos contato até agora. Mas tem essa questão, que, ao que me parece, faz parte do jeito de ser deles. Então é um terreno que você tem que tomar ali um certo cuidado, para não correr o risco de ouvir um... E no Brasil era melhor? Isso, claro, a gente está falando de situações em que você está chegando, você não tem muita intimidade com as pessoas, está se posicionando, está reconhecendo ali o terreno. Então, não é legal entrar nesta zona obscura aí de conversas, tá? Fica atento, porque se tiver que falar alguma coisa, fale o lado bom, que tem muito. Vai, pastel de nata, os queijos, o azeite, mas a banana não. Mas enfim, deixa pra lá. Quarto item, você não deve continuar usando palavras que nós usamos no português do Brasil, porque isso vai facilitar a sua comunicação entre você e os portugueses. A maioria dos brasileiros que vem logo procurar um emprego, os filhos vão para a escola, então o ideal para que a gente já comece a se comunicar bem com os portugueses é que a gente use as palavras que usam aqui. Ao invés de falar estou falando, prefira dizer estou a falar e coisa desse tipo. Agora deixa eu só abrir um parêntese aqui para dizer uma coisa. Se você estiver falando com um brasileiro, aí você não precisa, né? Porque assim, nós temos a nossa variante. E é uma coisa curiosa. Eu sei que não é o tema do vídeo, mas deixa eu só falar disso rapidinho. Por exemplo, se eu morasse na França e se mudasse para cá, para o apartamento do lado, um brasileiro, a gente ia conversar em francês? Não, né? A gente ia conversar em português. Então, por que aqui um brasileiro, quando conhece o outro, fala e usa expressões do português de Portugal? Eu só entendo isso acontecer se a pessoa tá aqui, assim, há muito tempo, tá aqui há 10 anos, cresceu aqui, veio criança, adolescente, ok. Agora, a pessoa chegou há 3, 4 meses. Isso acontece, tá? E aí chega pra falar contigo e fala, sei lá, se sentindo português. Pessoas estranhas. Vamos para o quinto item. O quinto é um geralzão, mas eu vou dar uns exemplos aqui de cotidiano. O quinto é seguir fazendo aquilo que você fazia no Brasil. Poxa, Aline, mas isso foi o que você falou desde o início do vídeo. Mas o que eu tô dizendo é, na sua rotina, nos seus passos do dia a dia, assim, você tem que estar muito atento, como eu falei, às regras sociais, aquelas que não estão escritas em lugar nenhum, mas que as pessoas estão fazendo. Então, por exemplo, essa que eu vou falar agora eu até já fiz, e para você não pagar o mico que eu paguei, eu vou te falar aqui para você não passar pelo que eu passei. No ponto de ônibus tem fila. Sim, tem fila. Então você chegou, posicione-se ali na fila. Mas poxa, se for um ponto de ônibus onde passam 8 linhas de ônibus diferentes, já me perguntei isso também. É uma única fila. Parou o ônibus e aí as pessoas vão andando. Se você não vai naquele ônibus, você fica ali paradinho, anda um pouquinho. E a pessoa que está atrás, se vai subir no ônibus, ela já passa à sua frente, já entendeu que você não vai subir no ônibus, passa à sua frente e sobe. E eu, enfim, perdi meu lugar na fila algumas vezes. E é até legal, né? É justo, poxa, você tá ali, você chegou primeiro, você tá 30 minutos esperando o ônibus, você vai ser o último a subir. E aí a pessoa que chegou há 5 minutos vai encontrar um lugar para sentar e você não. Numa escada rolante, você deve deixar a faixa da esquerda livre. Deixe a esquerda livre. Se você tiver com pressa,
Aí você passa correndo, passa subindo mais rapidinho pela esquerda. Papel higiênico. Geralmente eles são jogados no vaso sanitário, na sanita, como falam aqui. Às vezes tem até uma lixeira, mas tá lá uma etiquetinha dizendo que aquela lixeira é somente para pensos, ou seja, para absorventes. Você não deve colocar papel ali. É uma coisa que estranha, gente. Já tá acostumada a olhar em volta e já procurar um lugar para colocar papel. E aqui geralmente é dentro do vaso sanitário mesmo que se coloca. Resumindo com uma frase portuguesa que eu amei, já até falei isso aqui em outro vídeo: a vontade não é a vontadinha. Ou seja, sinta-se em casa, mas lembre-se, você não está na sua casa. Vamos ter bom senso? Vamos! Então, nós somos imigrantes, não podemos agir aqui como agimos no Brasil. Trata-se de um país diferente, um povo diferente e requer de nós uma postura diferente, um olhar atento e adaptação, para que sejamos pessoas educadas de acordo com as regras sociais daqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, deixa um comentário aí do que você achou. Achou esse vídeo interessante? Quer saber de mais regras sociais? Tem mais para dizer. Mas para não ficar muito longo, eu resolvi colocar só essas 5. Um beijo e até o próximo vídeo.